Se você acha que demonstrar menos interesse vai afastar uma mulher, você está olhando só metade do jogo. Porque a verdade, e isso pode te surpreender, é que muitas vezes é exatamente quando você perde o interesse que ela começa a prestar mais atenção. Agora, calma. Isso não é sobre joguinhos, manipulação ou fingir algo que você não sente. É sobre entender como a mente humana reage à mudança de padrão. E aqui entra a psicologia reversa. Quando você demonstra interesse constante, atenção frequente e presença garantida, você se torna previsível. E previsibilidade com o tempo reduz o impacto emocional. Ela se acostuma. Mas quando isso muda? Quando você desacelera, se afasta ou simplesmente deixa de demonstrar o mesmo nível de interesse, algo acontece. Você quebra o padrão e a mente dela entra em alerta. Por que ele mudou? O que aconteceu? Será que ele perdeu o interesse mesmo? Essas perguntas geram algo poderoso, curiosidade. E curiosidade é o início de um novo ciclo de atração. Agora vem o ponto mais importante. Isso só funciona quando a mudança é real. Se você está apenas fingindo desinteresse, mas continua emocionalmente preso, isso aparece nas suas atitudes, no seu timing, na sua energia. E ela percebe. Psicologia reversa não é sobre manipular o outro, é sobre mudar sua postura de forma genuína, parar de colocar tanta atenção, parar de reagir a tudo, parar de fazer dela o centro da sua vida. E quando isso acontece de verdade, a dinâmica muda automaticamente, porque agora você não é mais previsível, você não é mais garantido e, principalmente, você não está mais disponível da mesma forma. Neste vídeo, você vai entender exatamente como uma mulher reage quando percebe que você perdeu o interesse e, por essa reação, pode muitas vezes trabalhar a seu favor. Se você entender isso da forma certa, você não só muda o resultado, como também passa a enxergar as interações de um jeito completamente diferente. Um, ela entra em estado de alerta. Quando você perde o interesse, ou melhor, quando você deixa de demonstrar o mesmo nível de interesse de antes, a primeira reação dela não é indiferença, é atenção, porque você quebrou o padrão. Antes você era previsível, respondia, puxava assunto, demonstrava presença constante. Havia uma consistência no seu comportamento que ela já entendia. E de repente isso muda. Você não responde como antes, não puxa assunto com a mesma frequência, não demonstra a mesma intensidade, e isso ativa um alerta imediato. A mente humana é programada para anotar mudanças, principalmente quando algo que era constante deixa de ser. E nesse momento você deixa de ser mais um comportamento previsível e passa a ser uma incógnita. O que aconteceu? Porque ele mudou. Essas perguntas surgem quase automaticamente. Agora aqui está o ponto-chave. Esse alerta não significa automaticamente interesse romântico, mas significa atenção direcionada. E isso já é um passo importante porque antes, quando você estava sempre presente, você podia até estar sendo ignorado em partes, não por falta de interesse total, mas por excesso de previsibilidade. Agora, com a mudança, você volta para o radar. Outro detalhe importante: esse estado de alerta faz com que ela comece a revisar mentalmente a interação de vocês. Ela lembra de como você era antes, compara com agora, tenta identificar o que causou a mudança, e isso cria envolvimento mental. Agora vamos ser claros: se essa mudança for inconsistente, você some hoje e volta amanhã igual antes. Esse alerta perde força porque vira padrão de instabilidade. Mas se for consistente, natural e sem esforço exagerado, o efeito se mantém. Você não precisa anunciar nada. A mudança fala por si, e é exatamente isso que ativa o processo. Então, entende isso. Você não precisa fazer algo grandioso para chamar atenção. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é parar de fazer o que sempre fez, porque no momento em que o padrão quebra, a atenção volta automaticamente. 2. Curiosidade substitui certeza. Quando você demonstrava interesse constante, ela tinha certeza sobre você. Sabia que você ia responder, sabia que você ia puxar assunto, sabia que você estava ali. E essa certeza, no começo, pode até ser confortável, mas com o tempo reduz o impacto emocional, porque não existe dúvida,
e, sem dúvida, não existe curiosidade. Agora, no momento em que você muda, diminui o ritmo, se afasta ou simplesmente deixa de agir como antes, essa certeza desaparece e no lugar dela entra algo muito mais poderoso: curiosidade. Será que ele ainda gosta de mim? Ele está diferente mesmo ou é impressão? O que mudou? Essas perguntas começam a surgir naturalmente. E aqui está o ponto-chave. A mente humana odeia lacunas. Quando algo deixa de ser claro, o cérebro tenta preencher, tenta entender, interpretar, buscar respostas. E nesse processo você volta aqui na ocupar espaço na mente dela. Agora você não é mais alguém garantido. Você é alguém que precisa ser entendido e isso gera envolvimento. Outro detalhe importante: curiosidade cria ação. Quando alguém tem certeza, não sente necessidade de agir, já sabe o que esperar. Mas quando há dúvida, a pessoa começa a observar mais, prestar atenção, até testar para entender melhor. E é aí que a dinâmica muda. Mas atenção, isso só acontece quando a mudança é consistente. Se você age diferente por um dia e depois volta ao padrão antigo, você quebra o efeito. A curiosidade vira confusão e depois desinteresse. Agora, quando você mantém a nova postura, mais centrado, menos disponível, menos previsível, a curiosidade cresce e quanto mais cresce, mais você se torna relevante novamente. Então, entende isso. Atração não cresce na certeza absoluta, cresce no espaço entre o que ela sabe e o que ela ainda está tentando descobrir. E quando você perde o interesse de forma real, você tira a certeza e dá espaço para a curiosidade fazer o resto. 3. Ela começa a te observar mais. Quando você era previsível, ela não precisava prestar tanta atenção em você. Tudo já estava claro. Seu comportamento, suas intenções, sua disponibilidade, tudo era fácil de ler. E quando algo é fácil de entender, a mente não se esforça muito para analisar. Você estava ali, mas sem impacto. Agora, no momento em que você muda, algo diferente acontece. Ela começa a te observar mais do que antes, porque agora existe dúvida, existe algo fora do padrão. E sempre que isso acontece, a atenção aumenta automaticamente. Ela começa a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Como você responde? Quando você aparece, o tom que você usa, até o que você posta, se for o caso, tudo ganha mais peso. E isso acontece porque você deixou de ser previsível. Agora você é alguém que precisa ser decifrado. Outro ponto importante: essa observação nem sempre é visível. Ela pode não demonstrar diretamente, pode não comentar, não perguntar, não reagir de forma óbvia, mas internamente ela está mais atenta, comparando o antes com o agora. E quanto maior a diferença percebida, maior o nível de atenção. Agora, aqui vai algo que poucos homens percebem. Quando uma mulher começa a te observar mais, você já recuperou algo essencial: relevância. Você voltou a ocupar espaço na mente dela, e isso é o primeiro passo para qualquer tipo de reaproximação. Mas atenção! Se nesse momento você quebra sua própria mudança, volta a agir como antes, corre atrás, demonstra a necessidade, você perde esse efeito, porque ela percebe que nada realmente mudou e aí a observação diminui e o interesse também. Por outro lado, se você mantém a consistência, a observação continua e com o tempo pode evoluir, porque quanto mais alguém observa, mais se envolve, mesmo que de forma sutil. Então entende isso. Você não precisa tentar chamar atenção. Quando você muda de verdade, a atenção vem até você, e quando ela começa a te observar mais, você já não é mais ignorado. 4. O ego dela é ativado. Aqui está uma parte que muitos homens ignoram. Quando você perde o interesse, não é só a dinâmica entre vocês que muda, o ego dela entra em jogo. Antes ela tinha certeza da sua atenção, sabia que você estava ali, sabia que você demonstrava interesse, sabia que, de certa forma, tinha sua validação. E isso, mesmo que de forma inconsciente, alimenta o ego. Agora, quando essa validação diminui ou desaparece, algo muda internamente. Ela sente a perda.
E não é necessariamente sobre você como pessoa no primeiro momento, é sobre a mudança na forma como ela era percebida por você. Por que ele não age mais como antes? Será que eu perdi espaço? Essas perguntas não vêm só da curiosidade, mas também do impacto no ego, porque de repente algo que era garantido deixou de ser. E isso incomoda. Agora, atenção: isso não significa que ela automaticamente vai correr atrás ou demonstrar interesse imediato, mas significa que você deixou de ser neutro. Você gerou impacto e impacto desperta a reação. Outro ponto importante: quando o ego é ativado, a pessoa tende a querer recuperar a posição anterior, não necessariamente por interesse profundo, mas para restaurar o equilíbrio. E é aí que podem surgir pequenas mudanças de comportamento, mais atenção, mais respostas, mais presença. Mas tudo isso ainda pode ser sutil. Agora, aqui está o erro que destrói tudo. No momento em que ela começa a demonstrar qualquer sinal, muitos homens voltam imediatamente ao padrão antigo, correm atrás, aumentam o interesse, se empolgam. E o que acontece? Ela recupera a validação e perde o interesse novamente. Por isso, controle é essencial. Você precisa manter sua postura mesmo quando ela muda, sem exagerar, sem acelerar, sem voltar ao ponto inicial. Então, entende isso. Não é sobre mexer com o ego dela. É sobre entender que quando você deixa de validar constantemente, você cria impacto emocional. E quando há impacto, existe possibilidade de mudança na dinâmica, mas só se você não quebrar o processo. 5. Ela testa seu novo comportamento. Quando ela percebe que você mudou, a próxima reação natural é testar, não de forma planejada ou consciente, mas como uma forma de entender se essa mudança é real ou só momentânea. E é aqui que muitos homens estragam tudo. Ela pode demorar mais para responder, pode mandar mensagens mais curtas, pode agir com menos interesse por um tempo. E qual é o objetivo disso? Ver como você reage. Se você volta a correr atrás, a demonstrar mais interesse, a tentar reconquistar naquele momento, você entrega a resposta, mostra que nada mudou de verdade, que sua nova postura era apenas temporária, e aí todo o efeito da psicologia reversa desaparece. Agora, se você mantém sua consistência, algo diferente acontece. Você não reage no impulso, não tenta compensar, não entra em desespero, você simplesmente continua sendo o mesmo, mais centrado, mais equilibrado, menos disponível, e isso passa no teste. Outro ponto importante: esses testes não são ataques, são filtros. Ela está tentando entender se você é estável ou se muda de comportamento dependendo da situação. E estabilidade gera confiança. Confiança gera conforto. E conforto abre espaço para interesse. Agora pensa bem, se você muda por alguns dias e depois volta ao padrão antigo na primeira dificuldade, você se torna previsível novamente e pior, instável. Mas se você mantém sua postura independentemente da reação dela, você mostra algo raro, consistência emocional. E isso pesa muito mais do que qualquer frase ou atitude isolada. Então, presta atenção nisso. Os testes não são o problema. A sua reação é: se você entende isso, você para de ver essas situações como algo negativo e começa a enxergar como parte natural do processo. E no momento em que você passa nesses testes, você deixa de ser alguém comum e começa a se destacar de verdade. 6. Mistério aumenta seu valor. Quando tudo sobre você está claro, explicado e previsível, o interesse tem pouco espaço para crescer, porque não há descoberta. Antes, quando você demonstrava interesse constante, falava sempre, estava sempre disponível. Ela já sabia exatamente como você funcionava, sem dúvidas, sem surpresas, sem mistério, e isso com o tempo reduz o impacto. Agora, no momento em que você muda, diminui sua presença, fala menos, deixa de explicar tudo, algo diferente acontece. Você se torna menos previsível e previsibilidade baixa aumenta o valor percebido, porque agora existe espaço para interpretação. Ela começa a se perguntar mais, a tentar entender mais, a preencher as lacunas, e esse processo gera envolvimento mental.
Outro ponto importante: o mistério não está no que você esconde, está no que você não entrega de forma imediata. Você não precisa inventar nada, não precisa criar histórias, não precisa jogar, você só precisa parar de se expor o tempo todo. Homens que falam demais, explicam demais e mostram tudo muito rápido acabam tirando qualquer necessidade de descoberta. E sem descoberta, não há construção de interesse. Agora, quando você mantém um certo nível de reserva, tudo muda. Suas palavras ganham mais peso, sua presença chama mais atenção, seu comportamento gera mais interpretação e isso aumenta seu valor. Mas cuidado, mistério não é silêncio absoluto, não é frieza, não é afastamento total, é equilíbrio. Você participa, mas não entrega tudo. Você conversa, mas não se explica demais. Você aparece, mas não está sempre disponível. Essa medida é o que cria impacto. Agora pensa, você está facilitando tudo ao ponto de não haver nada para descobrir ou está deixando espaço para que ela queira entender mais? Se for a primeira opção, você já sabe o problema, porque no final o interesse cresce quando existe algo a ser descoberto, e o mistério é o que mantém esse processo vivo. 7. Ela reconsidera sua importância. Quando você estava sempre presente, sempre disponível e sempre demonstrando interesse, ela não precisava pensar muito sobre você. Você já estava ali garantido, e tudo que é garantido tende a ser percebido como menos valioso com o tempo. Não porque você não tenha valor, mas porque não havia risco de perda. Agora, no momento em que você muda, diminui sua presença, desacelera, perde o interesse, algo acontece internamente, ela começa a reconsiderar. Será que ele era mais importante do que eu pensava? Porque eu não valorizava tanto antes? Essas perguntas não aparecem do nada. Elas surgem porque agora existe contraste, antes presença constante, agora ausência ou redução, e o contraste gera percepção. Outro ponto importante: quando algo deixa de ser garantido, o cérebro automaticamente reavalia o valor. É natural. Você só percebe o impacto de algo quando ele muda ou desaparece. E é exatamente isso que acontece aqui. Agora ela começa a lembrar das interações, dos momentos, da forma como você agia antes e compara com o agora. E nesse processo, sua importância pode crescer. Mas atenção, isso não é automático. Se no período em que você estava presente, você não construiu nenhuma base, nenhuma conexão, nenhuma identidade marcante, essa reconsideração pode ser fraca ou inexistente. Por isso, não é só sobre se afastar, é sobre como você foi percebido antes disso. Agora, outro erro comum: no momento em que ela começa a reconsiderar e possivelmente demonstrar algum sinal, muitos homens voltam correndo e o que acontece? Ela para de reconsiderar porque tudo volta a ser como antes, sem risco, sem perda, sem necessidade de valorizar. Então, entenda, a reconsideração só acontece enquanto existe incerteza, enquanto você não volta ao padrão antigo. E é exatamente por isso que consistência é essencial. Então, pensa nisso. Você está dando espaço para ela perceber o seu valor ou está voltando rápido demais e anulando esse processo? Porque no final as pessoas só reavaliam o que parece que podem perder. 8. A ausência cria comparação emocional. Quando você se afasta de verdade, não é só a sua presença que desaparece. O impacto que você causava começa a ser comparado. Antes, você fazia parte da rotina dela, conversas, atenção, interação. Mesmo que ela não demonstrasse tanto, aquilo estava ali constante. Agora não está mais. E o cérebro automaticamente começa a comparar como era quando ele estava presente, como está agora sem ele. Essa comparação não é lógica, é emocional. Ela lembra da sensação, do clima, da energia da interação e compara com o vazio ou com o que existe no lugar disso. E aqui está o ponto importante. Se a experiência com você foi positiva, leve ou marcante de alguma forma, a ausência tende a aumentar o valor dessa memória, porque agora existe contraste. Antes havia estímulo, agora há falta. E essa falta cria percepção. Outro detalhe: a comparação não acontece só com você, ela também pode comparar você com outros homens. E é aí que a diferença aparece.
Se você era alguém mais equilibrado, mais interessante, mais leve, isso começa a se destacar quando comparado com interações comuns, e isso pode jogar a seu favor. Mas atenção, se você era apenas mais um, sem presença, sem personalidade, sem impacto, essa comparação não gera muito efeito. Por isso, não é só sobre se afastar, é sobre o tipo de experiência que você deixou antes disso. Agora, outro ponto crítico: a ausência precisa ser consistente. Se você aparece, some, volta, some de novo, você quebra o processo de comparação, porque não existe tempo suficiente para ela sentir a diferença. Mas quando o afastamento é contínuo, natural e sem drama, a comparação se intensifica e, com o tempo, pode gerar saudade. E saudade é uma das formas mais fortes de reativar interesse. Então, presta atenção: você está realmente criando espaço para ela sentir a diferença ou está voltando cedo demais e impedindo que essa comparação aconteça? Porque no final, não é a sua presença que faz ela te valorizar, é a percepção do que mudou quando você deixou de estar lá. 9. Ela pode tentar reaproximação. Depois de passar por curiosidade, observação, testes e comparação emocional, existe um momento em que algo pode acontecer. Ela tenta se reaproximar, mas isso raramente vem de forma direta. Na maioria das vezes, é sutil. Uma mensagem inesperada, uma resposta mais engajada, uma reação diferente, um comentário que não existia antes, pequenos sinais. E é exatamente aqui que muitos homens erram, porque ao ver esse movimento, eles se empolgam, acham que deu certo e imediatamente voltam ao padrão antigo. Mais mensagens, mais atenção, mais disponibilidade, e com isso eles destroem o processo porque a reaproximação dela ainda é inicial, ainda está sendo construída. Ela está testando o terreno, vendo como você reage, entendendo se a dinâmica realmente mudou. E quando você volta com intensidade total, você quebra o equilíbrio, você entrega tudo de novo e aí o interesse pode cair outra vez. Agora, o comportamento correto é outro. Você responde, mas com calma. Você conversa, mas sem exagero. Você participa, mas mantém sua vida sem pressa, sem euforia, sem necessidade. Outro ponto importante: a reaproximação não significa que o interesse voltou completamente, significa que existe abertura. E a abertura precisa ser conduzida com equilíbrio. Se você acelera demais, você perde. Se você mantém controle, você permite que ela invista mais. E isso é essencial, porque agora, diferente de antes, ela também precisa se movimentar. E quanto mais ela investe, maior a tendência de valorização. Então, entende isso. A reaproximação não é o fim do processo, é só o começo de uma nova dinâmica. E essa nova dinâmica depende totalmente de como você se comporta a partir daqui. Então, se controla, não volte ao padrão antigo só porque ela apareceu. Porque no final, não é ela voltar que define o resultado. É como você reage quando isso acontece. 10. Se for real, o interesse pode voltar. Depois de tudo isso, mudança de padrão, curiosidade, testes, comparação e possível reaproximação, chegamos ao ponto mais importante. O interesse só volta se for genuíno. E aqui está a verdade que poucos aceitam: nem sempre vai voltar. Você pode fazer tudo certo, ajustar sua postura, se posicionar melhor e, mesmo assim, ela pode não se reinteressar. E isso não é falha, é realidade. Psicologia reversa não cria sentimento do nada. Ela apenas reativa o que já existia em algum nível. Se havia base, conexão, atração, curiosidade, existe chance. Se não havia, não há técnica que sustente. Agora, quando é real, o processo acontece naturalmente. Ela começa a investir mais, a interação flui melhor, o interesse se torna mais visível. Mas mesmo nesse cenário, existe um ponto crítico. Você precisa manter sua nova postura, porque foi ela que criou essa mudança. Se você volta a ser como antes, carente, disponível demais, previsível, você pode perder tudo de novo e mais rápido. Outro detalhe importante: quando o interesse volta de forma genuína, existe mais equilíbrio. Não é só você investindo. Ela também demonstra, ela também busca, ela também participa, e isso é o que sustenta a dinâmica.
Agora, presta atenção nisso. Seu objetivo não deve ser fazer ela voltar, deve ser se tornar alguém que não aceita menos do que reciprocidade, porque no final não adianta recuperar o interesse de alguém e voltar para uma dinâmica desequilibrada. Isso só te leva de volta ao ponto inicial. Então seja honesto. Se ela não demonstra, você aceita ou segue. Se ela volta, você mantém sua postura ou volta ao antigo padrão. Essas respostas definem tudo, porque no final o verdadeiro poder não está em fazer alguém voltar, está em não precisar disso para seguir em frente. Aqui vai a verdade mais controversa de todas. Quando você realmente perde o interesse, você para de precisar que ela volte. E é exatamente aí que ela pode voltar, porque no fundo não é a sua ausência que causa impacto, é a mudança na sua energia. Você deixa de buscar, de insistir, de depender e isso muda completamente a forma como você é percebido. Agora me diz, você já passou por alguma situação onde quando você se afastou, ela começou a agir diferente? Comenta aqui embaixo a sua experiência. Eu vou ler e responder alguns de vocês, porque no final não é sobre fazer ela sentir algo, é sobre parar de agir como alguém que precisa disso. Sou